Vamos lá, então os métodos avaliativos recorrentes, arbitrários e as possibilidades de dedução, uma intuição que vem desde novo. Eu estava conversando com alguns colegas ligados à periferia, que tem algum significado sobre legumes, ou seja, quando fala de legumes, fala feira. Muitas vezes a feira é familiar às classes sociais, à etnia, ou seja, que vai englobar a questão de favelas. Eles colocam questões de produtividade, reprodutividade relacionado a improdutividade entre o aprendizado, a história e o aprendizado, que eu não vou colocar mais esses campos de profundidade entre essas construções e entre relações entre eles, entre elas, ligado à própria comunidade. Há um estabelecimento, então há um lugar. Há um estabelecimento, há um tempo, há um espaço, ou seja, um local para se diagnosticar, onde você passa. Os seus passos, como eu já falei, são maneiras que você possa ser quantitativas, de você colocar como um treinamento. Série, repetições, aproveite. Ou seja, uma teoria exercitável. A palavra exercitar no grego significa ginástica. Ou seja, busca teoria exercitável, que é notável, aparentável, aí que vem etável, vocês colocam como N fatores para ser fatores importantes entre quantidades e qualidades e etc. E outras maneiras de analisar. Mas quando falamos de avaliação, falamos de vários fatores: o lógico, o matemático, a operatividade, a legalidade, as teorias ligadas às abstrações empíricas, que são importantes para nós convivermos a cada dia, sermos sonhadores, reflexivos nessas múltiplas ou subtrações e adições ou divisões, que são elementos ligados à equação e à matemática. Pois bem, por exemplo, para eu somar 20 mais 30 é 50. Mas para eu chegar até esse processo de avaliação e perguntar a um aluno, ou seja, nós entendemos que as séries iniciais, elas são base, estrutura, carga e planejamento. Então, eu falo 20 mais 30, perguntar um menino, uma menina de 4 anos, 3 anos de idade, pode ter algumas, pode responder, mas responder um campo de memorável, né? Memorizando, mas pensar em vários números, porque ela não vai ter essa convivência. Ou seja, por exemplo, eu tenho 44 anos, colocar. Aí não vai ter essa convivência, 20 mais 30. Mas como ela pegar uma certa idade, o 20 mais 30, os números, não vou usar o termo mais adulteração, vou usar o termo que de imitação, copioso. Só o termo copioso fica mais científico, porque a adulteração fica um termo assim grosseiro, assim, em questões de outros termos ligados a um escândalo anatômico, segundo Reichner, né? Ou segundo alguns autores, no livro O Escândalo Anatômico, 1993, que fala uma trajetória histórica ligada também à presidência, né, relacionada ao Brasil, e o que aconteceu também ali em São Paulo. Um livro muito importante ligado aos campos editoriais, quem é da área da política. E política pedagógica, política ligada à fisiologia humana, porque nós temos que ter uma política para negociarmos e administrarmos, conversarmos com a pessoa. O ato educativo é um ato político. Aí houve uma polêmica muito grande. Paulo Freire falou que Paulo Freire era conservador. Paulo Freire foi uma pessoa que muitas vezes teve aparelhos, ou seja, de convenientes para colocar a teoria humanista. Nós somos ou seja, todo ato educativo é um ato político. É um ato de negociar o aspecto recíproco. Aí alguns falaram comigo uma vez, falaram, nossa, cuidado, quando você cita o Paulo Freire aqui, sabe que Paulo Freire é a OAB, né, que fala, né, dos advogados do Brasil. Eu falei, ó, desculpa aí, eu sei, mas também faz parte também das nossas categorias ligadas à motricidade humana, educação física. Pedagogia da educação física, ele faz parte da educação física e as outras pedagogias. O AB, é lógico que deve ter participado da OAB, assim,
fez parte porque é advogado e também foi buscar pesquisas que ligam essas questões. Como o homem fala isso aí, a ação educativa e a sua totalidade tem uma ação política, é porque tem negociações na sala de aula, experiência que ele passou na sala. Praticamente nas práticas também esportivas, praticamente, porque tem que ter uma negociação na nossa realidade existencial que ocorre, pessoal. Porque não é chegar logo mandando, tem que fazer logo um monte de flexão, ou mandar fazer, ou seja, tem que pedir uma maneira meio misturada e mandar. Ter uma autoridade do século XIX, ok, a autoridade, aqueles tempos que são colocados ali, os períodos, né, de artes, esses períodos, mas temos que haver o quê? Negociações relacionadas um com o outro, respeitar essa ação educativa ligada ao campo histórico, reflexivo diante dos alunos, e também respeitar também que você já foi aluno e você gostava das suas aulas de educação física, mas porém, aí são fatores que venham internizar. Então, maneiras observáveis. Então, 20 mais 30, independente que seja a situação, que seja racional. 20 mais 30 é 60. Não é 50, não, errei. Eu entendi o senhor aqui, eu entendi a senhora. Ok, então o senhor vai entender. Só pode ficar nessa sala de aula, pode ficar com a turma, pega esse horário, essa carga horária. Então, 20 mais 30 é quanto? É 60, não é 50 não, não. Então, ok. Então, você vai entender os campos de quê? Da ação educativa, que é uma ação política. Okay. É uma questão de racionalidade. Eu sei que muitas vezes muitos falam, eu sou verdadeiro, quero ser verdadeiro igual meu avô, minha avó, minha tataravó. Eu sei, às vezes aquele da mata ele foi um pouco grosseiro, né, em questão, mal todo respeito a ele, né, antropólogo, que os brasileiros são vários barões, baronesas, heroínas, heróis, no carnaval, mas são muitas vezes ali é local de liberdade. Liberdade é um lugar ou seja, negociações. Eu lembro que eu fui pesquisar época sobre a corrida de cavalo, como eu já falei, que eram umas locais mais experts, o local que mais tinha pessoas, não era arquibancada ou futebol, é a corrida de cavalo, a corrida nem corrida de cachorro, a briga de galo, aquela Mara Crícia pesquisou, até hoje, atualmente tem ainda, teve pouco tempo aí, teve algumas apreensões aí, mas a briga de galo ainda tem fatos que acontecem, ou seja, tem alguns animais extintos, ok? Então, a palavra construir é criar. Quando eu vou construir, eu vou criar. Quando eu vou criar algo, eu tenho que ter o quê? Algo que vem estabelecer uma diferença entre aonde eu estou, o que eu quero, para que eu quero. O que eu quero? Então, o que eu quero? Aprender. E os outros vão aprender junto comigo. Então, é um ato educativo político. É o que eu quero. Então, para quê? Para quê, então? Para o quê? Buscar alvos, pesquisas, e essa pesquisa vai nos levando uma lâmpada que vai acende e apaga. Eu falo que a pesquisa é efeito vagalume. No momento que você vai, ilumina sua mente, várias ideias, daqui a pouco você desiste, você vai e volta de novo. É o ser humano, nesses conflitos indefinidos de ideias, que nos coloca pesquisas ligado a 20 mais 30 é 50, mas 30 mais 30 é 60, ok. Então, são maneiras e recursos para chegarmos a um resultado operativo. Eu estou em destaque os campos operativos. É lógico que não se chegar ao destaque de legalidades, uma relação maior, assim, em questões de diplomacia, colocam os conceitos numéricos diferenciados em questões de currículos, construções, estabelecimento, ordens, treinamentos ordinários, exclusão e inclusão, uma hierarquia, ou seja, base 1, base 2, especialização, competição, são fatores ligados à quantidade, qualidade, são atos mecânicos que acontecem no dia a dia diário, querendo ou não, os atos mecânicos eles vão modificar essas alterações a cada dia. Vai ter um momento que a máquina vai quebrar, vai ter que ter uma manutenção, vai ter que ter um desenvolvimento como o nosso corpo, a nossa locomoção ou locomotricidade.